olhar as aves do céu significa que elas não tecem, não fiam, não é? Não trabalham também. É estranho, né? Jesus falar, se mira nas aves do céu, mas aí a gente vai se mirar na ave do céu, a gente não vai fazer nada? Não é bem isso que ele está falando lá, não é? Mas ele está dizendo da nossa confiança na providência divina. Porque como falta confiança da gente na providência divina, não é mesmo? Qualquer coisa que acontece a gente acha que é o fim do mundo. Qualquer coisa que acontece a gente acha que não tem mais solução, não tem mais jeito. O país vai para uma direção, acontece uma guerra, acontece um problema muito grave, a gente já fica muito apavorado, fica muito chateado, fica muito entristecido. Mas nós precisamos confiar, porque tem um amigo espiritual que sempre diz assim, está tudo certo. A gente pensa assim, mas está certo essa confusão que esse pessoal está fazendo aí? Está tudo certo. Por quê? Porque tudo tem uma razão de ser. Se nós pensarmos nessa direção, tudo tem uma razão de ser, não é? E aí lá na frente a gente vai olhar para trás e vai ver as oportunidades que perdeu, as coisas que deixou de fazer, e isso vai servir para a gente como ensinamento. Porque no fundo, nós precisamos de experiências. Administrar e resolver questões e ganharmos experiências, erradas ou certas, são experiências que nós vamos adquirindo. É para isso que nós estamos aqui na Terra, para adquirirmos experiências. É tão bom quando a gente sabe fazer as coisas, né? Quando a gente aprende a fazer, não é? Mas isso demora tanto também, né? Depois com 60 anos, fala, se eu soubesse isso com 18, com 20, né? Se eu soubesse isso o ano passado, se eu soubesse desse carro que não vale nada antes de comprar, não é mesmo? Tem isso também, né? Vamos relaxar um pouco, né? Falar dos carros, né? Maré é um carro excelente. É só trocar o óleo com 3.000 quilômetros. Só que a fábrica manda trocar com 10, ele funde o motor toda hora, não tem jeito, né? Mas, tudo é experiência, né? Se a gente soubesse dos 3.000, né? É isso. Vou falar do Maréia? Melhor falar do Del Rey. Tem um Del Rey. Quem que tem um Del Rey? 88, igual o meu, né? O Del Reyzinho é igual o meu aí. Que era igual o meu, né? Mas engraçado, depois que eu me desfiz dele, fiquei tão feliz e agora eu fico pensando, eu era feliz, não sabia, né? Olha só, tá vendo só? Bom, então são experiências que quando a gente passa por elas e vai avançando, a gente vai olhando para trás e fala, poxa vida, que bom, né? Agora a gente sabe de determinadas coisas. Quando a gente fala com os nossos filhos algumas coisas, eles dão risada na nossa cara, não é? Acho que a gente não está nem aí, não tá por fora de tudo. Eles fazem isso com a gente. Eu tenho lá bastante comedor de arroz e feijão na minha casa, agora está vindo outros, e mais outros e mais outros. Tem um mundo de comedor de arroz e feijão lá. Então é assim, é como um templo sagrado, né? Ninguém pode falar nada pro vô, ninguém pode falar nada pro pai, ninguém pode fazer nada, porque se o pai fala alguma coisa, coitado, nasceu no século passado, né? Tranquilo, tá tudo bem, né? Não, eu não nasci no século passado, ainda não, né? Mas a gente também era assim. A gente sempre pensava que os nossos pais estavam numa outra dimensão, num outro pensamento, numa outra era, numa outra época, né? Então eles falavam as coisas pra gente, com quem você está andando, olha, cuidado com as companhias, não é? E a gente, não sabe nada, não sabe de nada, né? Vai viajar vai dormir fora para fazer um trabalho, lembra dessa história de dormir fora para fazer um trabalho, né? Aí a mãe descobre que ela viajou para a praia com os amigos, assim, sabe, umas coisas assim. Era isso que a gente fazia, né? Bom, enfim, a gente vai devagarzinho adquirindo essas experiências. Porque tem um detalhe, os espíritos dizem pra gente também com muita clareza que o nosso necessário, olha que coisa, hein? Nosso necessário já é um supérfluo. Então é preciso saber o que é supérfluo e o que é necessário. Então a gente pensa assim, um botijão de gás é necessário? É muito necessário? Sim, muito. Os espíritos consideram supérfluo pra gente. Que eles não comem. Não, eles já viveram aqui, mas no tempo que eles viveram, sabe o que eles faziam? Tinham que ir lá, quebrar a lenha, trazer a árvore nas costas e fazer fogão a lenha. Ainda tem fogão a lenha por aí, não tem? Tem. Então, a gente é necessário, mas olha que nós já estamos vivendo. Acender a luz.
Para nós é necessário? Então, os Espíritos dizem para a gente que o nosso necessário já é um supérfluo, né? Porque a energia elétrica para a gente é fantástica. Abrir a torneira e sair água. Imagina, isso aí é uma coisa que a gente não podia imaginar um século passado, que existiria esse tipo de coisa. Falar com uma pessoa no Japão, que jeito nenhum. Quem aqui ia ligar um fiozinho daqui até lá? Imagina só, isso é uma loucura, né? E olha quanta coisa a gente venceu, não é? E hoje os nossos filhos estão querendo carregar o celular assim na parede, no ônibus, em tudo quanto é lugar, não quer ter fio para carregar. Sabe, assim, se o joguinho lá demora, na minha casa o camarada lá comprou um negócio assim, um teclado, que ele falou que é não sei o que lá, aquele teclado, que responde rápido o negócio do jogo, porque se ele tecla lá e demora para responder, ele perde o jogo. Uns negócios, quem sabe disso aí? Alguém sabe? Você sabe, rapaz? Como é que é esse teclado especial aí, que tecla e ele responde na mesma hora, assim? Não sabe, né? Mas logo você vai saber. Então, vejam como que nós estamos chegando. E eu queria parabenizar vocês também de estarem aqui, né? Porque quem é que aguenta assistir um vídeo mais do que 30 segundos? A gente não começa a olhar o negócio e fica fazendo assim, ó. Não é? Meu Deus do céu! Olha, aparece lá uma mensagem espírita, questão 954 do meu livro. A gente não quer saber, quer ver outra coisa. Não é mesmo? Olha só como que nós estamos. E vocês vieram aqui dispostos a escutar mais de meia hora de ladainha. Isso tem que dar um prêmio para vocês, né? Tem que dar um prêmio, não é? Bom, então nós precisamos definir. Mas uma das coisas muito importantes é o seguinte, é a gente contentar-se com o que já tem. A gente já está contente? E olha que a gente já tem tanta coisa, mas tanta coisa, que assombrado de ver que tem R$2.000 só no bazar aqui. Eu falei, meu Deus do céu, tem muita coisa para dar R$2.000, porque no nosso bazar lá é 25 centavos a peça. Para dar R$2.000, tem que vender mais de 1.000 peças. Custa R$4 a peça. Aqui então tem menos que lá, né? Porque, meu Deus do céu, né? É que aqui eu estava observando, quem mora no Pico do Jaraguá tem um nível, né? Convenhamos, né? Convenhamos também, né? Tem coragem de pagar. A gente consegue arrecadar no bazar R$2.000, lá no nosso, meu Deus do céu, R$200, já estamos felizes da vida, soltando fogos e tudo. Então, mas parabéns, não é? Para vocês que estão aí, que trazem também as coisas, né? Para poder a casa movimentar e seguir em frente. Então, a gente tem muita coisa. Basta a gente olhar os nossos armários, despensa de comida, por exemplo. Se você baixar ele, você vai ver lá que tem um pacotinho de lentilha que faz 2 anos que está lá amarradinho, que você só comeu um pouco e o resto você não acabou de comer. Aí você vai ver lá, sei lá, um macarrão, um pene que está lá amarrado numa cordinha que você nem sabe quanto tempo que está ali, porque está fora do negócio da validade. O sal. Tem um saquinho de sal com um restinho de sal lá que você esqueceu no fundo e comprou outro sal. Você vai vendo, você vai percebendo quanta coisa a gente tem. Agora você imagina se abrir o guarda-roupa. Abrir o guarda-roupa. Nós recebemos na nossa entidade lá, uma vez, mais de 100 pares de sapato de mulher. Escarpin. Eu nem conhecia isso. Vocês sabem o que é escarpin? Aquele sapato social, né? Meio social, né? Nós falamos, mas escuta, a sua esposa, como é que ela vai fazer? Doou todo o sapato? Ela falou, não, foi só metade. Ela se desprendeu da metade. Olha só. Então vejam como nós temos coisas em casa, gente. Agora vamos falar mal dos homens, falamos das mulheres, né? Aí você vai, por exemplo, vai ver a caixa de ferramenta do cidadão lá. Aí você abre a caixa de ferramenta, tem pelo menos 10 chaves de fenda, tudo igual. Você fala, meu Deus do céu! É porque vai lá no mercado, você vai lá no mercado e fala, será que eu ainda tenho uma chave de fenda desse? Aí você compra uma. Aí passa 6 meses, você compra outra. Quantos alicates tem aquela caixa de ferramenta? Tem? Alicate de pressão, alicate de bico, alicate de corte, olha quanta coisa que tem lá. Isso só as ferramentas. Se desfazer aquelas ferramentas ali, é capaz que a Enel tem menos ferramentas do que a casa da gente. Mas enfim,
Aí a gente vai para os parafusos. A lata de parafuso. De prego, parafuso, porca. A gente vai comprando um negócio cada vez maior, né? Então. Aí se você contar aqueles parafusos, sei lá, tem 500 parafusos do mesmo tamanho. Você fala, misericórdia, isso aqui dá para, sei lá, dá para fazer um shopping center, só para pôr as placas, né? Só para parafusar as placas dá para fazer um shopping center. Veja quanta coisa a gente tem em casa e a gente nem percebe. Quem tem garagem, quem mora em casa, não é? Sei lá, tem um quartinho lá de bagunça. Imagine o que tem naquele quartinho, gente do céu. Guarda-chuva que não abre. Cabide que é de madeira, que era da avó, aqueles cabides de madeira que pesam 5 quilos cada um. Tem cada coisa no quartinho, gente, mas cada coisa. Aí vem Jesus e fala assim, olha as aves do céu, elas não têm nada, absolutamente nada. Nada. E a gente tem tanta coisa. Material de construção que sobrou, tinta que sobrou. Aí você vai abrir a tinta mais ou menos uns 15 anos depois. O que tem lá dentro da lata de tinta? Meu Deus do céu. Já pensaram isso? Como a gente é assim, não é? É acumulador, não é acumulador? Então, é esse o cuidado que o Evangelho mostra pra gente. Claro, nós precisamos das coisas. E aí precisamos adotar a seguinte, um critério para isso. Vamos diminuir metade, vamos fazer força para fazer. Nas roupas, por exemplo, vamos pôr uma etiquetinha, algumas roupas para pôr a data da última utilização. Então, a gente vai ver se usou há 6 meses, 8 meses, 1 ano, se faz 2 anos que não usou, 5 anos que não usou. Já está na hora de ir. Esse vestidinho, eu vou emagrecer, uns 15 quilos vai dar certinho. Quem consegue emagrecer 15 quilos? Quem consegue emagrecer 15 quilos, meu Deus do céu? Aí vai pegar a gravata dos homens. Eu fui pegar minhas gravatas lá. Meu Deus do céu, mas tem tanta gravata, Você fala, Jesus amado. Então a gente tem muito de tudo. Quer dizer, isso é regra, não é? Tem pessoas que têm exceção, que estão toda hora tirando e reacomodando e essas coisas. Meias, sapatos. Os homens não costumam ter muitos sapatos, mas as mulheres costumam ter muitos, sandálias, essas coisas. Tudo bem, tem que fazer os conjuntinhos, tem que fazer aqueles casadinhos de cor, essas coisas, é natural, tudo bem, tudo certo. Mas tem coisas que não dá mais para usar, tem coisa que, sabe, não cabe mais na gente. Era quando a gente tinha 17, 18 anos, 20 anos, né? Agora a gente já está com 40, 50, não vai ficar com o corpinho de 18, né? Pensa bem, nosso corpinho vai devagarzinho acomodando tudo, né? Hoje tem as academias aí para tomar o nosso dinheiro, porque a gente vai lá 1 vez por semana, 2 vezes por semana e fala assim, não, agora eu vou emagrecer. Aí a gente sai de lá com uma fome lascada, come tudo que vem pela frente. Meu Deus do céu, um negócio terrível, né? Então fica aquele negócio, as academias estão promovendo os comércios, porque a gente sai de lá, aí eles mandam comer não sei o que de proteína, um monte de outras coisas, né? E aí você compra mais coisa para comer ainda, né? Então é uma coisa, né? Em vez de a gente emagrecer, acaba engordando. Não, agora é massa muscular, mas tá do mesmo jeito, mas é massa muscular. Mas o que adiantou? As roupas não conseguiu colocar de volta, tá tudo do mesmo jeito. Então nós precisamos entender que nós estamos aqui de passagem. A Terra para nós se afigura como uma espécie de hotel. E os Espíritos falam também que a Terra é um hotel 5 estrelas. A gente consegue aceitar essa ideia de que é um hotel 5 estrelas? Não, é difícil aceitar essa ideia, mas olha, a gente tem tanta coisa aqui, a gente não costuma dar muita, assim, visibilidade para algumas coisas. Mas como aqui, por exemplo, não tem nenhum estacionamento, a casa precisa comprar um terreno para fazer um estacionamento aqui, viu? Faz um bazar aí para fazer o estacionamento. Comprar essa casa aqui do lado. Compra a casa do lado, é isso aí, compra a casa do lado, não é? Então vamos para trás desse objetivo aí. Cada um dá R$2.000, a gente compra, né? É isso, não? Bom, aí a gente foi lá para o final da rua, aí viu umas casas tão bonitas, não é? Então a gente vai percebendo que, sabe, a gente tem coisas bonitas que a gente pode enxergar.
de vez em quando aqui mais alto, né? Porque aqui vocês estão mais altos do que nós estamos lá embaixo no bairro, na Casa Verde, esses lugares. E aí você vê o céu de vez em quando bonito, não vê como no interior, mas vê às vezes um pouquinho mais, não é? Então, a gente às vezes pega o nascer do sol, vê aquele solzão bonito de manhã, o pôr do sol também a gente vê bonito, não é? Quando a gente faz uma viagem, vai na praia, algum lugar, a gente vê também o sol bonito, o pôr do sol. Então tem muita coisa bonita na Terra que a gente não dá valor em observar, em ver, em valorizar. Não é a Lua, tem dia que a Lua está assim, nossa, brilhante, bonita, imponente. De vez em quando aparecem aí alguns fenômenos naturais que eles dão na televisão. No dia tal, sei lá, vai passar um cometa, não sei aonde, vai passar não sei o que. A gente quase não dá muita bola para isso. A vida, por exemplo, né? A produção da vida, o desenvolvimento da vida, a gente como ser humano, como que é um negócio impressionante, né? Que vai crescendo e vai se desenvolvendo. Tem tanta coisa bonita no planeta, mas eu não sei, a gente parece que gosta de sempre estar observando as coisas negativas, as coisas ruins, as coisas difíceis, as coisas feias. Então, se a gente fizesse aqui, por exemplo, uma brincadeira, como eu fiz lá na nossa creche, lá na Vila Dionísio, uma brincadeira que era assim: continue a história. Aí você começa uma história bonita, né? Acordei de manhã, vi o sol nascer, e tal e tal. Aí passa a história para o outro. Aí o outro fala assim: eu fui descer a escada, escorreguei, caí, quebrei a perna. Eu falei, meu Deus do céu, só tragédia. Aí o outro vai na outra tragédia e fiquei lá esperando no SUS, não sei quanto. Aí tive que fazer a cirurgia, aí teve que tomar o remédio errado. Eu falei, calma gente, vamos com calma, meu Deus do céu. A vida da gente é só tragédia. Se a gente pensar bem, vamos imaginar que a gente tenha 10 ocorrências na nossa vida. 9 ocorrências são boas. É provável que 1 ou 2 tenha problemas, mas a maioria delas são boas. A maioria delas são boas. Então, é mais ou menos que nem os parentes da gente. A gente tem 10 parentes. Por que vocês estão dando risada? 2 é bom. E olha lá. Mas, vamos imaginar, né? A maioria daqueles que estão com a gente precisam estar com a gente. Nós não podemos também pensar diferente, não é? Então, começa a ver o lado bom, o lado positivo da pessoa, porque a gente só viu o lado negativo, né? Que ele está devendo dinheiro pra gente, não paga ninguém na família, deve para todo mundo, essas coisas. Não, mas veja alguma coisa boa. Existe sempre algum lado bom, alguma coisa boa na pessoa. Então, a gente precisa começar a criar essa condição. Você vê, a gente vê as aves do céu, né? Elas voam assim com aquela tranquilidade, cantam e fazem, e tem todo aquele processo delas de sobrevoar, de fazer, de pousar, tem um monte de detalhes que são coisas lindas, maravilhosas. Mas a gente se fixa na Terra só nas coisas infelizes, só nas coisas negativas. É isso que nós precisamos aprender a olhar diferente. Quer dizer, tem problema? Estamos com problema, aí estamos indo no hospital. Eu já descobri, por exemplo, que a melhor coisa que um filho pode dar para um pai é um plano de saúde quando ele está com uns 80 anos, sabe? Porque aí ele arruma o que fazer, porque aí ele vai um dia fazer o exame, outro dia buscar o exame, terceiro dia vai no médico, aí vai lá para marcar, aí demora uns dias, tem que voltar outra vez, aí deu errado o exame, faz de novo o exame, ele arruma um trabalho muito bom para o pai, para a mãe com 70, 80 anos, né? E é muito bom isso, não é? Mas os outros olham negativo, falam, ficou 3 horas lá no plano de saúde, 5 horas no plano de saúde, estava com uma tosse, foi no posto de saúde, ficou 6 horas lá. Vocês viram essas conversas aí que estavam tendo esses dias aí? Mas eu também não sei, nós estamos com uma epidemia de querer saber tudo, porque pensa bem, antigamente a gente andava com o nariz todo ranho, os moleques andavam com o nariz ranho, o tempo todo, descalço. Às vezes chegava em casa, tomava banho de mangueira, porque estava tão sujo que a mãe nem deixava entrar em casa. Eu metia a mangueira no cara e já, né? A gente bebia água na casa dos outros, na caixa de água, lá na caixa de água. Aí ficava gripado, resfriado. Quem queria saber se era influenza, covid, dengue? Ninguém sabia de nada disso. E aí passava uns dias a febre, acabou, passou, já estava de novo, já saía correndo, já ia fazer as coisas. Já fazia tudo isso, comia as frutas que tinha nas árvores aí das pessoas, imagina só.
Goiaba com bicho. Goiaba, tudo quanto é coisa, tudo que via comia. Vocês que têm cabelinho branco devem lembrar as recomendações que a gente tinha. Não come as frutinhas vermelhas. Não tinha um negócio assim? Que era veneno. Que era veneno, né? Mas só tem um que é veneno, o resto é tudo coisa boa, pitanga, né? A gente não comia com medo, olha só. Punha medo na gente, meu Deus do céu. E olha, se comesse também uma outro veneninho, ficava mais forte, né? Porque aí criava resistência, né? Ao veneno. Que nem o Rasputin lá na Rússia, ele tomava alguns milímetros de veneno para o corpo criar resistência para o veneno. Então o povo tentava matar ele com veneno e não conseguia, porque o corpo dele tinha resistência, né? Bom, então hoje a gente tem essa coisa de querer saber tudo. Eu quero saber se é dengue, se é isso, se é aquilo. Meu Deus do céu! É porque se tomar paracetamol tiver com não sei o que, se tomar um remédio assim, vai no chá de novo, volta para trás, toma aquele chá que a gente tomava, raiz, não sei do que, chá de boldo, uns negócios aí que a gente tomava, né, antigamente. Alguém já tomou chá de boldo? Pelo amor de Deus. Chá de boldo é mais ou menos que nem o cachorro que está procurando mato para comer, não é? Porque é um negócio horroroso, amargo para burro, ele acha que aquilo resolve tudo, não é? Então o cachorro, quando está procurando mato, resolve qualquer problema que ele tiver, ele come aquele matinho lá e resolve. Então, a gente vai percebendo quanta coisa a gente já tem hoje, de valorosas, coisas boas. Mas falta também, por um outro lado, é assim, conforme a gente vai conhecendo, menos confiança a gente vai tendo nas coisas maiores da vida. Tem uma passagenzinha lá no livro Paulo e Estevão, que alguns de vocês devem conhecer. E o Paulo, então, estava numa embarcação quem estava nessa embarcação era o Estevão. E aí o Estevão salvou lá um homem, um senhor muito famoso lá, um romano muito famoso. E aí ele pegou a doença, porque ele foi cuidar desse romano, porque o romano estava doente no navio. Só que eles não podiam tocar o romano para fora no mar, porque ele era muito famoso. Aí puseram um escravo, que era o Estevão, para cuidar dele. E ele cuidou tão bem que o homem melhorou, só que ele pegou a doença do homem. Aí o homem falou assim, não, eu não permito que joguem ele no mar, porque eu devo a minha vida para ele. Aí o que eles fizeram? Foram bonzinhos, colocaram ele num barquinho, empurraram o barquinho e falou assim, bom, agora fica por sua conta, né? Só que não mataram ele. Aí ele foi cair numa ilha, num lugar lá, e nesse lugar, com aquela doença terrível, aquela coisa terrível, ainda assim chegou lá, os bandidos assaltaram ele com o dinheirinho que ele tinha ganho no navio, pegaram o dinheiro dele e tal, mas tiveram uma compaixão com ele, levaram ele para uma casa chamada Casa do Caminho, que era a casa do Pedro, Casa do Caminho. Quando ele chegou na Casa do Caminho, viu aquele trabalho, aquela coisa, ele ficou entusiasmadíssimo, melhorou da doença dele e tal, e passou à frente. Agora, pensem bem, no passado, como que essas pessoas se curavam? Porque hoje a gente tem tantos remédios, tantos. É claro que não duravam como nós estamos durando hoje, 90, 100, 120 anos, né? Mas as pessoas passaram por problemas graves, muito graves. Mas como é que era isso? A associação da fé, a necessidade que o espírito tinha de permanecer encarnado, quer dizer, os espíritos davam um jeito para permanecer encarnado, porque muitos problemas que a gente vive, a gente recebe um socorro espiritual, porque já devem ter ouvido falar de situações de pessoas que é indefinido, a ciência não sabe o que ele tem, qual é o problema que ele tem, qual é o problema de saúde que ele tem, que incomoda tanto ele, um percentual muito grande de moléstias, a ciência não sabe definir o que é. Então a gente vai hoje percebendo agora, clareando a cabeça, que os espíritos ajudam muito nesse aspecto. Quando o espírito precisa permanecer encarnado, eles dão um jeito. Na psicografia do Chico tem algumas passagens interessantes, tem uma questão lá com o espírito de Sheila, que era uma enfermeira que foi da Segunda Guerra Mundial, tal, que morreu em campo de guerra. E aí eu tinha um senhor que estava com um problema grave de intestino, essas coisas, e ela trouxe um aparelho do mundo espiritual, veja, na década de 60, 50, 60, trouxe um aparelho do mundo espiritual, que era uma espécie de raio-x. Ela olhou naquele aparelho, passou o aparelho no moço, olhou tudo por dentro, o que tinha, o que não tinha,
E ela chegou à conclusão, veja só, ela chegou à conclusão que aquele aparelho dela não era suficiente, que ela precisava trazer um outro aparelho para saber exatamente o que estava acontecendo com ele. Então, às vezes a gente esquece que o plano espiritual tem recursos que a gente sequer conhece. A gente esquece. Que susto. Desculpa. Não, eu achei que... a gente tem que tirar uma foto. Mas tem que mostrar para quem? Que todo mundo veio, é isso? É um álibi? É para colocar no Facebook. No Facebook. Eu não tenho Facebook. Então, aí, um aparelho que era mais sofisticado ainda que aquele. Então, no mundo espiritual existem coisas que a medicina sequer conhece. Agora a gente está vendo máquinas e equipamentos aí, né? São sofisticadíssimos, tudo, mas o mundo espiritual está sempre na frente. Então, confiar mais, ter mais confiança. Mas para isso a gente precisa estar mais aliado ao Cristo, mais aliado às coisas maiores da vida. Porque a falta de confiança vem quando a gente está um pouco separado, não é? Quando a gente está aliado, a gente sabe que o plano vai nos dar alguma orientação, alguma diretriz. E às vezes são diretrizes assim bem simples, que a gente nem pode imaginar direito, né? E então, para se aliar ao Cristo é preciso do quê? Prática do bem, prática da caridade. Eu vi que vocês estão super preocupados lá com os nossos irmãos do Sul. Isso é a prática do bem, isso é se aliar ao Cristo, sabe? Não admitir que tem irmãos nossos em sofrimento, que a gente tem que ir em socorro, ir em ajuda, em busca disso. Isso é aliar-se a Jesus, aliar-se à prática cristã, aliar-se às coisas maiores da vida. E quando a gente está aliado a isso, é confiança total, porque aí a gente sabe que a nossa vida não depende só de nós. É muito difícil a gente falar isso lá fora, porque as pessoas pensam que não, que é o remédio que vai curar, que é o médico que vai achar, que vai fazer o exame e essas coisas todas. E a gente sabe que não depende só de nós, que nós estamos aqui. Não sei se vocês já viram, no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, acho que é 450, se eu não me engano. Ele fala assim: os espíritos interferem na nossa vida? Sabe o que eles respondem? É triste o que eles respondem, sabe? Eles falam assim: interferem sim, só que fica pior. Muito mais do que vocês imaginam. E ainda pior, ainda mais. Sabe o que ele continua dizendo? Não raras vezes são eles que vos dirigem. Olha só. Nós somos assim uma espécie de marionete dos espíritos. Você já imaginava um negócio desse? Só que aí vai depender de cada um de nós. De que espírito nós somos marionetes, né? Os espíritos maiores, melhores, benfeitores maiores, ou somos espíritos marionetes de espíritos infelizes, arruaceiros, atrapalhados? Então, aí a escolha é nossa. Então, a gente vai devagarzinho melhorando essa companhia, porque eles têm uma visão acima de nós, além de nós. A nossa visão é curta e estreita. Essas inspirações, essas coisas, na maioria das vezes são eles que nos dão. A gente, por nós mesmos, dificilmente chegaríamos a algum consenso, alguma coisa. Mas eles vão antecipando e vão nos sugerindo, sugestionando. E aí o trabalho vai acontecendo, vai sendo realizado. A manutenção desse trabalho, por exemplo, obviamente tem associação com isso. Por que que nós estamos aqui? Amigos nossos nos sugestionaram a vir para cá. Sair de casa, né? Quinta-feira, tal hora e tal, e vir para cá. Então vejam que nós estamos buscando essa integração, mesmo sem perceber, mas a integração é assim, a gente precisa começar e continuar confiando um pouquinho mais nessa providência que sabe o que nós precisamos, sabe qual é a direção que nós precisamos tomar. Então, quando a gente olha as aves do céu, fico pensando, né, meu Deus, como que os animaizinhos são totalmente voltados, né, para as coisas, para as orientações que eles recebem, né? Porque nascem de um jeito precário, vivem precário, especialmente esses bichinhos que nascem nas grandes cidades, que ninguém quer, né? Pombo, esses bichos assim que ninguém quer, né? Como que é, né? Como é que eles crescem, se desenvolvem, como que é isso? Né? Quem é que cuida disso? De que forma que cuidam disso? Então, tem um sistema de alimentação diferente do que a gente pode imaginar, podem comer coisas que a gente sequer pode ter ideia que eles possam comer aquilo, enfim. Eles crescem, se desenvolvem, porque existem, obviamente, aqueles que
os suprem, os orientam, os ajudam, que são os nossos irmãos que estão encarregados disso na natureza. E nós, seres humanos, aí vem uma coisa que é muito legal, vamos aproveitar o tema e dizer o seguinte: o ser mais importante que tem na Terra é o ser humano. Eu falo isso com muito cuidado e peço para vocês ouvirem com muito critério, com muito amor, com muita bondade, porque nós estamos agora, talvez, manipulados por algumas inteligências malsãs, chegando à conclusão ou concluindo que os nossos irmãozinhos inferiores, os nossos animaizinhos, são maiores do que os seres humanos, e não são. Então, hoje, a gente está vendo uma certa inversão de valores com isso, né? Então, as pessoas têm animaizinhos e tratam como se fosse ser humano, fazem coisas como se fosse ser humano, e eles não são. O ser mais importante que tem na Terra somos nós. Claro, a gente gosta, eles são bastante carinhosos, alguns deles. É óbvio que a gente se apaixona por um bichinho e tudo, mas a gente precisa tomar esse cuidado, porque recentemente eu vi que, não sei se é a prefeitura ou quem aí, criou um hospital para animal, sabe? Um negócio assim que a gente pensa assim, meu Deus do céu, a gente ainda não está conseguindo atender a todos os nossos irmãos humanos na Terra, que São Paulo, sei lá onde, qualquer lugar, né? E aí a gente está pensando em fazer um hospital, vamos tirar dinheiro de um hospital que pode servir o ser humano para servir o animalzinho. Isso é uma espécie de inversão de valores. Então, esse é o cuidado. Aí a gente vê, né, uma propaganda gigantesca com pets, com plano de saúde para pets. Veja, a esse ponto nós estamos chegando, né? Um plano de saúde, isso, aquilo outro. Tudo bem, quando a pessoa pode, tem recurso, tem condição. Mas algumas pessoas às vezes fazem sacrifícios para, às vezes, atender um animalzinho e deixar de atender uma pessoa que necessita de ser humano. Bom, mas vamos voltar, né, para a nossa pauta. Aliás, eu acho que já temos que encerrar, não temos? Não, da falta. Hoje vai até meia-noite? Não, né? Vai um pouco mais cedo. Meia-noite é muito. Mais 5 minutos, tá bom. Então vamos falar do livro? Vamos falar do livro aqui, Resgate e Amor. Já ouviram falar? Quem já leu esse livro? Alguém já leu? Enquanto isso eu desligo aqui o meu dedo duro.